Queria tirar outra dúvida sua. Tira. Eu vi uma informação sua que você foi também um dos primeiros ali no caso da AIDS. Eu queria falar sobre um pouco da AIDS também, eu acho que a galera deu uma relaxada hoje em dia. Como que tá isso? Por que a AIDS não tem cura? Eu queria falar sobre a AIDS. Olha, a AIDS, acompanhei bem desde os primeiros casos, porque a AIDS, além das infecções todas, ela provoca, especialmente nos homossexuais, uns tumores de pele, chamados sarcoma de Kaposi, que era feio, meu. Você pegava a gente toda manchada, sabe, é como se fosse uns hematomas assim na pele, sabe? As manchas um pouco mais vermelhas e vivas. E eu, na época, fiquei tão interessado nessa doença que eu consegui um estágio nos Estados Unidos. Fiquei 3 meses num hospital em Nova York. E quando eu voltei, eu era o único oncologista que tinha visto casos de sarcoma de Kaposi. Então, eu fui envolvido na epidemia de AIDS e comecei a tratar gente e tudo. Como e aí que foi essa epidemia? Foi, tipo, muita gente? Muita gente. Muitos homossexuais, e depois começaram a vir as mulheres também, os usuários de droga. E a cadeia, por causa da droga injetável, que era a cocaína injetável que eles usavam, aí a cadeia foi uma devastação, meu. Devastação. Isso foram as mortes mais dolorosas que eu vi na vida, porque o cara ficava lá numa cela, meu. Nossa. Trancado numa cela à noite e morrendo. E tinha uma lei que dizia que o cara, quando estava na fase final da doença, tinha que ser libertado. Só que, pô, tudo pobre, pretos na maioria. Ficava na rua. Morria na cadeia. Nossa. Morria, não conseguia sair de jeito nenhum. E existe aquele mito que a cura já foi achada, porém não usam isso para vender, pra ganhar mais dinheiro com remédios, etc. A cura existe? Como que Se existisse, eles iam querer ganhar dinheiro com a cura, né? É isso que eu penso, porra. Claro que não. É que a gente conseguiu com a medicação. Pô, eu tinha doentes nos anos... Em 95, quando surgiram esses medicamentos, tinha doentes morrendo, sabe? O cara com 1,90 m pesando 45 quilos. Nossa. E esses caras estão vivos até hoje, sabe? Agora pesam 100 quilos, fortes. Você conseguiu o controle da doença. O problema qual é? É que naquela época saíam as imagens, né? Apareciam os artistas com AIDS, os que estavam morrendo, e ficava todo mundo chocado com aquilo, né? Os homossexuais, por exemplo, que a AIDS devastou a comunidade gay em São Paulo e em outras cidades, né? Os mais jovens ficavam com medo e passava a tomar muito cuidado. Aí, o que acontece hoje? Hoje quem tem AIDS, você nem fica sabendo, porque o cara toma medicação, 2 comprimidinhos por dia, às vezes 1 comprimido por dia, fica perfeito. Não acontece nada com ele. E aí essa imagem da doença, que uma imagem de doença grave, desapareceu. E aí você pega os mais jovens, os caras põem para quebrar, porque acham que não, tudo bem, também se pegar, eu tomo um remedinho e fico bom, né? E é aí que mora o perigo, né? Nossa. Essa má informação da AIDS no começo dela, desse caos todo causado, não ajudou a crescer ainda mais o preconceito contra os homossexuais? Muito. Porque o que se dizia na época, né? Por que os homossexuais, que agora eles que pegaram a doença, eles que estão espalhando a doença? Pô, isso é um vírus, meu. É como você dizer, por que o cara que está aí doente, por que ele pegou a doença, se tivesse ficado na casa dele, não pegava Covid? Não é? É a mesma coisa. E aí, o que a gente vê hoje, os negacionistas, aí a mesma coisa acontecia lá. E ali, os problemas religiosos também. A Igreja Católica era contra o uso de camisinha. Eu lembro que eu participei de um debate na TV Cultura uma vez, e tinha um padre, e ele dizendo que não, que a igreja, o que o Papa defendia é que as pessoas tivessem sexo só no casamento e nunca fora dele. Falei, achou a cura da AIDS, pronto, resolveu o problema. Agora,
como é que a igreja vai fazer para convencer as pessoas que elas têm que viver assim, não é? E eles... Eu falei pro cara, isso é um crime, meu. Como é que você tem uma doença sexualmente transmissível e você diz para a população não usar camisinha? Olha que coisa está. É um crime isso, que nome tem uma coisa dessas, né? E isso foi um grande debate na época, a questão da camisinha. Um grande debate, porque você tinha que levar essa discussão aonde? Nas escolas, em todo lugar, não é? Porque você começa a vida sexual, ninguém te pergunta quando é que você vai começar, qual é o teu plano. Aí não vou falar pra vocês, tá ensinando sexo pra criança? Pois é. Dá um ódio. Aí você diz, e você tem que ensinar sexo o quê? Esperar ter vida sexual para você ensinar depois? Você pega o teu filho e fala para ele, ó, você atravessa a rua aí umas 5, 6 vezes, depois eu te ensino como é que atravessa a rua. Você pega a criança pela mão, atravessa 10 vezes, 20 vezes, até você ter coragem de largar ela, não é? E isso é essa cretinice de não dar educação sexual para as crianças, imagina, pô. Que isso. E ali foi horrível, porque sabe qual é o problema? Não é só o preconceito. Se você diz que isso é uma peste gay, eu não sou gay, eu não tenho problema. As mulheres, dizem, não, isso é doença dos gays, eu sou mulher, heterossexual. E aí nós fomos infectando as mulheres. Aconteceu no mundo inteiro isso. Fomos infectando as mulheres. Então essa falta de informação fez geral se infectar. Uma tragédia, né? Gerou uma tragédia. E o curioso, que eles diziam que os homossexuais pegavam porque eles praticavam atos antinaturais. Só que não tem um caso descrito de uma mulher homossexual que pegou AIDS. Se ela pegou AIDS, é porque também teve sexo com homem. Um relacionamento sexual entre duas mulheres não transmite. Não transmite. Eu lembro numa discussão que nós tivemos na TV, acho que foi Bandeirantes até, que o cara falou essa coisa que Deus era punição divina. Foi engraçado Deus, né? Ele não gosta de homem homossexual. Em compensação, adora mulher gay, né? Adora, porque não tem nenhuma infectada. A transmissão da AIDS é penetração? Penetração. Oral? Oral não. Entendi. Oral não. Tem um caso, logo no começo descreveram casos, mas era um tipo de homem que só tem relação oral com outro homem, mas que engoliam esperma em grandes quantidades. Tinha um caso que foi bem caracterizado assim. Mas E a origem dessa doença? É a mesma origem uma origem parecida com a da Covid, parecida com a da varíola dos macacos. É uma doença, é um vírus que infecta chimpanzés, infecta especialmente os chimpanzés. E o chimpanzé adquire e não fica doente. E aí as populações da África que ficam em contato, que caçam chimpanzé, que comem carne de chimpanzé, se infectavam. Há bastante tempo eles vinham se infectando já. Mas ficavam ali nas suas aldeias, morria um, morria outro. À medida que a África começaram as cidades a se interligar, a construir estradas e tudo, pronto, saiu. Se alastrou. E espalhou. Isso é muito louco, né? Assim como surgiu a Covid, do outro lado do mundo, um caso que acabou infectando o mundo.